Na nossa série de mapas sistêmicos, hoje é o dia da gente trazer aqui um mapa muito interessante, que é o mapa sistêmico da Dança das Mudanças. A Dança das Mudanças é esse livro que vocês estão vendo aí, com a sua capa em inglês, em português ele se chama A Dança das Mudanças, e o subtítulo é Os Desafios de Manter a Força de Mudanças Profundas nas Organizações, especialmente em organizações que aprendem. Esse livro, como vocês vão ver, é um excelente manual da mudança, e eu vou apresentar para vocês todo o mapa completo do livro. Esse livro foi escrito em linguagem sistêmica, então ele tem mapas, e eu vou trazer para vocês o mapa completo aqui animado, e vocês vão observar e vão entender boa parte da estrutura do livro. Depois, se tiverem curiosidade, pode ir mais adiante. Vamos lá, então. Qual é a relevância desse livro e desse mapa que nós vamos mostrar hoje? Bom, ele, em primeiro lugar, é um quadro estratégico para a sustentação das mudanças organizacionais profundas. Então, toda vez que a gente estiver envolvido ou interessado numa mudança organizacional e ela tem um cunho profundo, ela é um quadro estratégico que me ajuda a trabalhar essa mudança de maneira a iniciar ela bem, sustentar ela bem, ajudar as transformações profundas que a organização precisa passar. Esse livro também, ele é uma espécie de declaração de humildade ou de meia-culpa do Peter Senge e seus colegas sobre a mudança das organizações que aprendem. Esse movimento das organizações que aprendem que começou nos anos 90, esse livro foi escrito no final dos anos 90, em 1999, e ele é uma espécie de declaração de humildade de que, olha, não conseguimos fazer tudo aquilo que a gente pretendia de mudanças profundas em termos de organizações que aprendem e de pensamento sistêmico. Então, os autores se perguntaram, mas o que está acontecendo, no que nós estamos errando e onde é que nós não estamos enxergando o todo. Então, eles construíram esse livro para enxergar o todo das dificuldades e da complexidade das mudanças profundas. E como eu disse, ele se transformou num excelente, num fundamental manual de gestão da mudança que vocês podem usar para qualquer tipo de mudança que estão implementando. Qual é a essência do quadro sistêmico? Qual é a essência do mapa sistêmico? Ele basicamente foi construído em cima do arquétipo limites do crescimento, onde a gente tem uma estrutura central, que é a estrutura central da mudança, com processos ou enlaces autorreforçadores, que vão sustentar a mudança em três níveis. Então, eles são R1, R2 e R3. O R1 do nível individual, o R2 que sustenta a mudança no grupo, no nível do grupo, ou no nível das equipes, ou no nível coletivo, e o terceiro no nível organizacional como um todo, que é o R3. Então, esse é o núcleo central da mudança, com esses três R's, ou seja, com esses processos autorreforçadores. E os limites do crescimento são dados por 10 grandes desafios, ou seja, 10 grandes gargalos, 10 grandes dificuldades. 10 grandes desafios são os enlaces balanceadores que podem limitar o crescimento da mudança. E eles acontecem, frequentemente, ao iniciar a mudança. Então, assim, o desafio aparece logo que se inicia a mudança. Se a gente conseguiu passar o início da mudança, começa a aparecer os desafios de sustentar a transformação de maneira mais profunda. E no final, como uma mudança é uma mudança profunda, ela envolve necessariamente reprojetar e repensar a organização. E a gente então começa a aparecer os desafios de reprojetar e repensar a organização, que são os últimos desafios que aparecem. Se nós não conseguirmos ultrapassar todos esses desafios, a mudança não se sustenta. Em algumas mudanças são alguns desafios que aparecem, em outras mudanças são outros, e isso a gente tem que mapear ao longo da própria mudança. Os 10 desafios, então, são 4 desafios de iniciar. Primeiro, a falta de tempo. Segundo, a falta de apoio. Terceiro, considerar que a mudança não é relevante. 4, walk the talk, não se age conforme o discurso. Depois, passei esses desafios, surgem os desafios de sustentar a mudança. Medo e ansiedade com aquela mudança. Os indicadores não indicam que a mudança está sendo positiva para a organização, os indicadores em uso. E a noção dos fanáticos, ou das igrejinhas, né, os fanáticos e descrentes, os insiders e os outsiders da mudança. E, por fim, os desafios de reprojetar e repensar a organização, que são 3. Os desafios do controle ou da governança, porque uma mudança profunda geralmente mexe com o sistema de governança, com o sistema de controle, com o sistema de poder. O nono desafio da difusão, olha, a gente tem conseguido implementar, sustentar, mas não consegue difundir isso para o resto da organização como um todo. E o 10º e último desafio de estratégia e propósito, porque a mudança pode ser tão profunda que ela implica mexer na nossa estratégia e no nosso próprio propósito organizacional e talvez na identidade organizacional, e às vezes a organização não está disposta a fazer isso. Então esses são os 10 desafios que vão aparecer não em 10 balanceadores, mas em quase 20 balanceadores, porque alguns desses desafios têm mais de um balanceador. Vamos começar então, vejam, esse aqui é o sistema complexo, o sistema todo, o core da mudança aqui, ó, que é o R1, R2 e R3, que está bem nesse miolinho aqui, e todos os balanceadores que estão à volta, em número de quase 20, que são os 10 desafios que eu vou apresentar para vocês aos poucos. Então vejam como de fato é complexa uma mudança desse tipo, e ela precisa ser de fato gerenciada e olhada sistemicamente. Então o núcleo reforçador da mudança, a gente tem o R1, que a gente começa sempre com o investimento na iniciativa de mudança. Vou lá, pensei, vou investir dinheiro, recursos humanos, tempo, etc, etc. Com o passar do tempo, as pessoas vão adquirindo novas capacidades. A organização e as pessoas vão adquirindo novas capacidades, vão aprendendo novas capacidades. Isso vai gerar, no nível individual, no primeiro momento, resultados pessoais positivos, o que faz com que as pessoas se tornem mais entusiasmadas e dispostas para se comprometer com a mudança, o que retroalimenta o investimento na mudança. Então, esse é o R1. O R2 é o do nível de grupo e de equipes, o nível coletivo. O investimento na iniciativa da mudança começa a envolver cada vez mais pessoas. Cada vez a mudança vai, ela tomando corpo a partir de talvez grupos piloto e pessoas vão se envolvendo. E isso vai gerando, poxa, estamos envolvidos, é legal, a coisa é bacana. Comunicação e difusão da mudança em redes gera mais entusiasmo e disposição das pessoas para se comprometer e mais investimento na iniciativa da mudança. Aí, no nível organizacional, o investimento na iniciativa de mudança vai desenvolvendo novas capacidades nas pessoas, e não existem só novas práticas individuais, existem novas práticas organizacionais que levam, com um tempo de atraso, veja, tudo isso aqui com tempo de atraso, com delays, a resultados organizacionais. Os resultados derivados do investimento na iniciativa de mudança gera credibilidade na mudança e mais entusiasmo e disposição para se comprometer.
Fossem esses R3 que estivessem isolados do mundo, seria uma maravilha, porque aí a organização toda vai colhendo os bons resultados da mudança. Mas a gente tem desafios para que isso aconteça. E os desafios vamos começar a abrir eles. Primeiro desafio da falta de tempo. Porque na medida que eu faço investimento na iniciativa de mudança, isso demanda tempo das pessoas. Comparado com o tempo disponível que as pessoas têm e a flexibilidade de tempo que existe na organização para se fazer diferentes coisas, para se não se ter foco só no que é urgente, isso, se essa demanda de tempo comparar com o tempo disponível não estiver de acordo, começa a haver falta de tempo, a falta de tempo leva a frustração e redução do entusiasmo e disposição para se comprometer. Além disso, a falta de tempo leva à ineficácia da iniciativa de mudança, porque eu não estou investindo o tempo necessário, ainda que eventualmente tenha dinheiro, a pessoa não tem tempo, e as capacidades não se desenvolvem. Esse aqui é o primeiro desafio, o B1, da falta de tempo. Desafio número 2, da falta de apoio, porque as pessoas precisam de apoio para se envolver e conseguirem desenvolver suas capacidades de aprendizagem. Então, na medida que existe o investimento na iniciativa de mudança, existe uma ajuda que é necessária. As pessoas precisam de estruturas, infraestruturas e recursos de apoio. Comparado com a ajuda disponível, que eu eventualmente não disponibilizei ou não está disponível na organização, começa a aparecer uma ausência de apoio. E as pessoas sem apoio, sem ajuda, a mudança vai se tornando ineficaz e as capacidades de aprendizagem não vão se desenvolvendo. Então, esse é o desafio de número 2, que está no B2. Desafio de número 3, está mapeado pelo enlace balanceador de número 3 da relevância. O investimento na iniciativa de mudança exige um certo grau de comprometimento das pessoas. No entanto, se elas não têm clareza da iniciativa de mudança e não têm e por isso acabam não tendo grau de conexão pessoal com aquela mudança, elas não veem aquilo como relevante. Começa a haver uma falta de comprometimento, por não entender a relevância daquilo, e reduz o entusiasmo e disposição para se comprometer. Então, esse é o B3, o do desafio 3 do não é relevante. Desafio 4, walk the talk. Not walking the talk. Não se age conforme o discurso. O que acontece? Aqui nós temos o B4, o B5 e o B6 fazendo esse desafio. O investimento na iniciativa de mudança, se ele é profundo, ele demanda reflexão. Comparado com o grau de segurança para diálogo e reflexão que existe na organização, quer dizer, eu posso levantar os tapetes, eu posso falar dos tabus, eu posso falar das coisas que não são ditas, se não existe isso, começa a haver falta de condições para reflexão, isso reduz a clareza dos valores e interesses pessoais de todo mundo, porque não conseguindo dialogar, não conseguindo refletir, não se sabe quais são os valores e os interesses pessoais, especialmente da liderança, se reduz o entusiasmo e disposição para se comprometer. Além disso, o investimento na iniciativa de mudança exige um certo grau de confiança na liderança, se exige um grau de confiança na liderança, comparado com a clareza e credibilidade dos valores e interesses da liderança, eu posso ter uma ausência de confiança. Se essa clareza e credibilidade está abaixo da confiança exigida pela mudança. E isso leva a descrédito, redução da credibilidade, e leva à redução da segurança para reflexão e diálogo. Então, esse próximo desafio de medo e ansiedade. Estou vencendo alguns desafios, chega algum momento que as pessoas podem começar a ter medo e ansiedade. Por quê? Porque o investimento na iniciativa de mudança exige um certo grau de franqueza e abertura coletiva no grupo. Se na organização não tiver segurança psicológica e confiança, se não tiver capacidade individual e coletiva para se abrir, falar dos intocáveis, falar dos tabus e falar ter um certo grau de vulnerabilidade, começa a ter uma falta de abertura. A falta de abertura começa as pessoas a ficarem com medo e ansiedade com relação à mudança. Será que é seguro? Será que eu posso confiar? E isso, quando começa a aparecer medo e ansiedade, começa a reduzir a disposição e o entusiasmo para se comprometer com aquela mudança. Desafio de número 6, o dos indicadores. Aqui já é algo um pouco mais à frente, porque nós já estamos nos desafios de sustentar a transformação. Os investimentos na iniciativa de mudança geram expectativa de bons resultados, mas como o horizonte de tempo implícito da maior parte das organizações é de curto prazo, essa expectativa de bons resultados é imediata. Normalmente, como uma iniciativa de transformação profunda ela leva tempo, essa expectativa não é alta, começa a haver os resultados que ainda não apareceram diante das expectativas imediatas, uma diferença entre os resultados esperados e reais, uma avaliação, entre aspas, negativa daquela iniciativa de mudança, porque, não está dando resultado no tempo que eu espero. Não é uma boa, não está funcionando. Reduz a credibilidade. Mas talvez, a gente tem que ter noção de que esse horizonte de tempo implícito não está de acordo com o tempo dos resultados organizacionais. Essa avaliação de resultados negativos, entre aspas, ela leva a uma avaliação organizacional negativa. Então, assim, não só os indicadores mostram negatividade diante das métricas em uso, quanto existe uma avaliação negativa em relação às expectativas que as pessoas têm. Então, um é derivado das expectativas e da percepção das pessoas, que é o B8, e esse R4, que na verdade é um enlace reforçador que só piora as coisas, é que as métricas em uso, em geral, não foram redesenhadas para aquela iniciativa de transformação que exige tempo. E talvez exige mudanças qualitativas que não estão nos meus indicadores, nas minhas métricas em uso. Então, a gente tem esse novo desafio, que é um desafio complexo. Ele, por si só, é bastante complexo e valeria a pena se debruçar sobre ele, porque frequentemente ele é um dos balanceadores, um dos limitadores do crescimento. Desafio de número 7, o da igrejinha, né? Os que estão no grupo piloto são os da igrejinha, que acham que estão certos, e os descrentes, que estão fora da organização e que acham que nós é que estamos certos e o grupo piloto é que está errado. Aí começa esse tipo de desafios e de conflitos. O investimento na iniciativa de mudança gera novos comportamentos. Os novos comportamentos dos que estão envolvidos geram uma ameaça potencial aos de fora, porque eu estou investindo na mudança. O grupo piloto está gerando novas práticas e possivelmente colhendo novos resultados, começa a haver uma ameaça potencial aos de fora. Se a organização não tiver flexibilidade cultural para se aculturar, para fazer misturas, miscigenações, trocas culturais, essa ameaça percebida dos de fora começa a que era potencial, ela começa a ser percebida. Ela começa a ser uma ameaça bastante latente. Começa a haver críticas ao grupo piloto,
E aí começa a haver risco de envolvimento com o pessoal do grupo piloto, o pessoal que está envolvido na iniciativa, o que reduz o entusiasmo e a disposição para se comprometer, que são das críticas e ameaças. Além disso, as críticas ao grupo piloto gera uma maior demanda por compreensão e engajamento, porque quanto mais nos tornamos alérgicos da mudança, quanto mais críticas àquela mudança, maior é uma compreensão necessária e o engajamento exigido dos que estão dentro e dos que estão fora. Comparado com a capacidade de engajamento que existe na organização, existe uma falta, uma ausência, um gap de engajamento. Isso começa a gerar um tipo de isolamento, né? Assim, nós não nos engajamos, começamos a nos isolar. Isso reduz a credibilidade da iniciativa de mudança pelo isolamento que começa a existir entre os que estão dentro e os que estão fora. Entre os que estão dentro e os que estão fora, começa a haver uma defensividade geral, uma mentalidade de sítio, né? uma vitimização, uma coisa assim que as pessoas começam a se isolar, ninguém acredita em nós, estão nos criticando, etc, etc. Reduz ainda mais a capacidade de engajamento e é maior a falta de engajamento. E as críticas ao grupo piloto começam a haver defensividade, especialmente do grupo piloto, na mudança, reduz a capacidade de engajamento, o que é piorado por um processo de arrogância, se houver. Porque os resultados das organizações estiverem aparecendo geram autoconfiança no grupo piloto. Ou mesmo que os resultados das organizações não funcionem, não estejam aparecendo ainda, em geral a autoconfiança do grupo piloto é grande, porque as pessoas estão dentro, estão botando a sua motivação, sua energia naquilo, e isso pode gerar uma arrogância, uma percepção de arrogância que diminui a capacidade de engajamento. Então esse aqui é o desafio dos fanáticos e descrentes, que é muito comum em muitas mudanças. Desafio de número 8. Começam a mexer no meu poder, começam a mexer a mudança começa a mexer no sistema de controle. Então o investimento da iniciativa de mudança, no curto prazo, gera uma capacidade maior local de autogerenciamento, mas se o resto da organização, isso aqui principalmente do grupo piloto, do grupo que está fazendo a mudança, mas se houver uma intolerância ao autogerenciamento, autogestão, autonomia, começa a haver conflitos de autonomia e começa a se colocar, olha só, está dando problema, está dando conflito, então vamos fazer alguns controles, né? E aí começa a imposição de novos controles gerenciais, o que diminui o entusiasmo e disposição para se comprometer com aquela mudança. Na medida em que o grupo piloto começa a ter uma maior capacidade de autogerenciamento, começa a aumentar a abrangência das atividades do grupo piloto, começa a mexer em silos de poder de outras áreas, ou de outros silos, ou de outros grupos, começa uma exigência maior em gerenciar a interdependência e gerenciar o poder, e isso comparado com a capacidade local para gerenciar a interdependência ou a integração, começa a haver uma dificuldade de integração. Começa a se escantear, com a dificuldade de integração, começa a se escantear o grupo piloto, talvez gerando mais imposição de controles gerenciais e reduzindo o entusiasmo e disposição para se comprometer. Além disso, a capacidade local para gerenciar a interdependência, ou gerenciar a integração, a capacidade de gerenciamento da integração, frente à tolerância da organização a essa integração, quer dizer, a organização é ou não é tolerante às áreas se integrarem, começa a haver conflitos de integração e maior imposição de controles gerenciais, o que leva à redução do entusiasmo e disposição para se comprometer. Isso aqui é muito frequente, são as brigas de poder com relação ao processo de mudança. Desafio de número 9, o da difusão. Olha o balanceador que já está em 16 aqui. Na medida que começa a aparecer resultados organizacionais, o benefício potencial para o resto da organização que ainda não entrou na mudança, ele é grande. Só que se eu comparar esse benefício potencial com as infraestruturas de desenvolvimento de comunidade de prática que existem ou não na organização, com a capacidade da organização de apreciar diferentes formas de ver o mundo, diferentes visões de mundo, e por isso a capacidade da organização para difundir essas novas práticas, se isso não tiver ao nível do benefício potencial que a mudança gera, começa a haver falta de difusão. Ou seja, aquilo que é feito, fica sitiado, fica cercado, os benefícios não vão para o resto da organização porque ela tem falta de capacidade de difundir aquilo que foi feito. A iniciativa de mudança se torna ineficaz e as capacidades de aprendizagem mais ampla de novas práticas não ocorrem. Então esse aqui é o desafio da difusão. Desafio de número 10, estratégia e propósito. Na medida que se desenvolve novas capacidades de aprendizagem, já no nível avançado, começa a haver novas aspirações pelos grupos que estão dentro da mudança e talvez por uma boa parte da organização. Começam a surgir novas ideias sobre novas estratégias e novos propósitos e novos negócios e coisas a melhorar profundamente na identidade da organização. Se isso começa a aparecer comparado com a capacidade coletiva para a organização repensar e se recriar, se isso comparado a isso não estiver um ao nível do outro, começa a faltar poder de reinvenção na organização. Surgem novas ideias muito importantes, muito interessantes para o valor da organização, mas ela é incapaz de se repensar e se recriar. Quer dizer, não se quer mexer na estratégia. Se perde com isso ideias fundamentais e se reduz o investimento na iniciativa da mudança, ficando circunscrita à mudança. Então esses são os 10 desafios. Agora vejam o sistema todo, mais uma vez, com seus 17 balanceadores e seus 3 reforçadores, 4 ou 5 reforçadores. E vocês observaram ao longo de toda a apresentação e de todo o mapa algumas variáveis que estão em caixinhas. Isso aqui é algo bastante sutil e bastante interessante, que são os pontos de alavancagem do sistema. Todos esses pontos de alavancagem, eles seguem os princípios administrativos do arquétipo limites do crescimento. Porque no limite do crescimento não adianta forçar o enlace reforçadores, não adianta forçar aquele núcleo central do crescimento da iniciativa de mudança, porque ele está limitado por gargalos. Então eu tenho que trabalhar tirando a força dos gargalos. E tirar a força dos gargalos, ou seja, tirar a força dos enlaces balanceadores, significa mexer nessas variáveis que estão aqui com um quadradinho em volta de um quadrado, que são pontos de alavancagem do sistema. Se vocês tiverem curiosidade, esse é um bom momento, é uma boa dica para vocês mergulharem no livro, que é um livro sensacional. E para terminar, se vocês quiserem ter uma conversa e uma ajuda em especial sobre gestão da mudança, ou sobre quaisquer aspectos da mudança mais profunda, desse aspecto complexo que é a mudança profunda em organizações, eu estou à disposição para a gente conversar e para poder ajudá-los nas organizações para transformar essas mudanças em algo realmente mais efetivo. Obrigado e um grande abraço para todos.